Fala galera do oitavo ano. Gente, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo. Nós, no vídeo anterior, falamos sobre o mundo dividido, as diversas formas de organizar, de regionalizar o espaço mundial, com diferentes critérios. Nesse momento agora, nós vamos falar sobre as desigualdades que ocorrem no nosso planeta, o mundo desigual, as origens e os diferentes índices utilizados para calcular essas desigualdades do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, enfim, é isso que nós vamos ver agora. Sobre o subdesenvolvimento, quando começou o processo de subdesenvolvimento nos países, principalmente da América Latina, da África, da Ásia, tá? Quando é que começa esse processo? Esse processo começa quando as potências europeias, do final do século XV e do século XVI, lançam-se ao mar em busca de terras para poderem explorar economicamente, as chamadas grandes navegações. As terras conquistadas vieram a ser chamadas de colônias, e os países que conquistavam essas terras eram chamadas de metrópoles. As colônias que eram exploradas economicamente receberam a denominação de colônia de exploração. Por quê? Porque essas colônias tinham como principal objetivo gerar riquezas para as suas metrópoles. Então, tudo aquilo que era produzido na colônia de exploração, de riqueza, era enviada para a metrópole. E essa riqueza enviada para a metrópole, ela vai contribuir para o desenvolvimento das nações europeias, tá? Como, por exemplo, no século XVIII e no século XIX, toda essa riqueza acumulada vai servir para o desenvolvimento da atividade industrial na Europa. Então, a riqueza acumulada através da exploração de colônias na Ásia, na África, mas no caso aqui, principalmente na América Latina, que é o nosso caso, vai servir para o desenvolvimento industrial das metrópoles. E tem uma outra questão aí. Mas alguém pode perguntar, mas por que então as colônias não se desenvolviam, não investiam para se desenvolver, para se tornar industrializadas? Galera, existia o chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? No Pacto Colonial, a colônia ela não poderia se desenvolver, ela só poderia estabelecer relações econômicas com a sua metrópole. Então, o Pacto Colonial ele restringia o desenvolvimento das colônias. As colônias ficariam como fornecedoras de produtos minerais, gêneros agrícolas e também compradoras dos produtos manufaturados das suas metrópoles. Então, o Pacto Colonial foi um elemento que contribuiu bastante para que as colônias de exploração mais tarde viessem a se tornar países subdesenvolvidos, tá? Então a gente tem o fato de serem colônias de exploração que enviavam riquezas para essas metrópoles. Com o processo de industrialização, essas colônias, com o Pacto Colonial, eram fornecedoras de matérias-primas e compradoras de produtos manufaturados. Só podiam estabelecer relações comerciais com as suas metrópoles. Então isso acabou contribuindo muito para o atraso social e econômico dos países da América Latina. No século XIX, vai começar a ocorrer o processo de independência de vários países na América Latina, tá? Essa independência ela vai se dar no campo político. Por que no campo político? Porque aqui na América Latina, os novos países que vão surgir vão passar a ser comandados por pessoas que nasciam aqui nesses territórios. Então, as decisões vão passar a ser tomadas por pessoas daqui, não mais decisões que vinham das antigas metrópoles. Então, continuou a independência. Nós tivemos uma independência política dos países na América Latina, mas do ponto de vista econômico, continuou a dependência econômica. Por quê? Porque os países da América Latina continuaram sendo exportadores de matérias-primas, de produtos agrícolas, de recursos minerais, de recursos da atividade extrativa, né? Mas nós continuamos dependentes economicamente. Por quê? Porque do ponto de vista econômico? Porque nós continuamos dependentes do capital estrangeiro,
dos produtos que eles fabricavam lá e, mais recentemente, da tecnologia produzida por eles. Então, o que nós reparamos, né? Mesmo com a independência, a antiga estrutura colonial, ela continuou, né, do ponto de vista econômico, porque os países da América Latina, no caso aqui, continuaram exportadores de gênero do setor primário, né? Enquanto os países desenvolvidos, países industrializados do século XIX, né, mandavam para cá seus produtos industrializados e, mais recentemente, seus produtos com alto investimento em tecnologia. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma breve explicação das origens de subdesenvolvimento. Grandes navegações que vão criar colônias, gerar colônias de exploração, e essas colônias de exploração, mesmo depois da independência, vão continuar dependentes economicamente do capital, dos produtos e da tecnologia produzida pelos principais países do sistema capitalista. Alguns indicadores atuais, né, medem o grau de desenvolvimento dos países, como, por exemplo, o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? O Produto Interno Bruto é a soma de toda a riqueza produzida em um país, seja na agricultura, seja na pecuária, na atividade extrativa, no comércio, nos serviços, enfim, galera, tudo aquilo que um país produz é contado no Produto Interno Bruto, tá bom? Então, até final da década de 80, início da década de 90, foi um importante indicador que era utilizado para verificar o grau de desenvolvimento dos países. Por exemplo, ele analisa o desempenho econômico dos países. Se o desempenho econômico ele aumenta, então a gente tem mais consumo, a produção ela aumenta, né? Aumenta o número de empregos, a arrecadação do governo aumenta, enfim, né? Então ele verifica o desempenho econômico. Agora, por exemplo, se o desempenho econômico diminui, a gente tem menos empregos, consequentemente menos consumo, diminui a produção, o governo arrecada menos. Então, o Produto Interno Bruto, a gente consegue ter uma ideia, aqui no caso, de como um país está do ponto de vista econômico, tá bom? Mas, no caso, ele não verifica, através da análise do Produto Interno Bruto, nós não conseguimos verificar a qualidade de vida dos países. Por isso, a partir da década de 90, a ONU adotou o IDH. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai ter como objetivo avaliar o desempenho socioeconômico dos países. Então, nesse caso aqui, em relação ao desempenho socioeconômico dos países, o IDH ele vai ser um indicador mais preciso para avaliar a qualidade de vida nos países. Por quê? Porque ele vai utilizar alguns critérios, como, por exemplo, relacionado à economia, nós vamos ter a renda per capita. A renda per capita é quando se divide o PIB do país, o PIB total, pela população total. Então, a divisão do PIB pela população total de um país, nós vamos ter a renda per capita, ok? Um outro critério utilizado no IDH também é a educação, o grau de escolaridade da população. E um próximo critério é a expectativa de vida no campo da saúde. Quantos anos uma pessoa pode viver, levando em consideração o acesso à alimentação, o acesso a saneamento básico, verificando as condições de renda. Então, a expectativa de vida é um outro elemento que o IDH utiliza para o cálculo, para o seu cálculo, ok? Então, expectativa de vida, renda per capita e grau de escolaridade são indicadores utilizados para calcular o IDH. Ele acaba sendo mais preciso do que o PIB, porque ele utiliza mais variáveis. O IDH ele é um índice que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior o IDH, ou seja, pior as condições
socioeconômicas de um país. O IDH ele pode ser feito em 4 grupos, né? Ele pode ser agrupado dessa maneira. O IDH baixo, que vai de 0 até 0,554. O IDH médio, que vai de 0,555 até 0,699. O IDH alto, que vai de 0,700 até 0,799. E o IDH considerado muito alto, relacionado, esse IDH, ele é um IDH das nações desenvolvidas, que vai de 0,800 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH, melhores condições socioeconômicas de um determinado país. No último IDH, pelo menos no que nós analisamos no nosso livro, que é o de 2016, o IDH do Brasil é 0,754. Nós ocupamos a posição 79 no ranking do IDH. Nesse caso aqui, pelo valor 0,754, nós nos encaixamos no grupo dos países que possuem um IDH alto, um IDH elevado, mas isso não significa que as condições de vida, né, no nosso país, elas são excelentes, não, muito pelo contrário. O nosso país, ele apresenta sérios problemas do ponto de vista socioeconômico. Beleza, gente? É isso. Daqui a pouco a gente continua com mais um outro vídeo.